Olá, Emanuel aqui. Vamos para o dia 15 nos estudos de Vex. Hoje ele vai trazer aqui como a gente manipular os pontos e utilizar eles junto com o Copy Points. Aqui ele mostra esse setup com o Copy Points e um box. Então bora para o Houdini e aplicar esse setup. Aí o que ele está fazendo? Ele está trazendo o grid, cada ponto do grid ele está criando uma cópia. Então aqui a gente tem os box copiado para cada ponto do grid. Aí aqui ele comenta que o Copy Points ele olha para alguns atributos e com esses atributos a gente consegue manipular as nossas cópias. E ele traz aqui um link com algum desses atributos que a gente consegue trabalhar. Então aqui ele traz alguns atributos que a gente consegue utilizar para manipular os pontos ali e consequentemente alterar a geometria que a gente está copiando. E aqui o primeiro exemplo que ele traz é utilizando o P-Scale. Esse atributo é bastante utilizado quando a gente está escaterando pontos numa superfície e copiando geometria para esses pontos. O P-Scale ele altera uniformemente a escala da geometria. Ele é um float, então bora só aplicar esse código aqui no Houdini. Aqui a gente adicionando o atributo P-Scale e criando um canal para a gente manipular, nos permite alterar a escala uniforme da geometria. Aí aqui ele mostra que o P-Scale nos ajuda a manipular a escala geral da geometria para que eles não se cruzem. E agora ele traz um código que a gente consegue manipular a geometria com o tempo e também alterando a sua escala com o decorrer do tempo. Então bora aplicar esse código e ver o que ele faz. Vendo o que o código faz aqui, ele inicializou duas variáveis como float, um d e um t. O d aqui para a distância e o t para o tempo. No t ele armazenou o atributo @time mais uma velocidade que a gente atribui aqui. Depois ele pegou a distância dos pontos em relação ao centro do objeto ali. Aí ele pegou a distância de cada ponto aqui. Depois ele, com essa distância, ele multiplicou com a frequência. Então aqui a gente define se vai ter mais variação ou vai ter menos variação aqui. Aqui seria a quantidade de ondas que a gente está tendo nessa situação aqui. Depois ele somou com o tempo para criar um offset. E ele criou um fit que o seno ele nos traz valores negativos, -1 e 1, e deixou que a gente estabelecesse os valores mínimos e máximos para que a gente definisse um intervalo entre o valor mínimo e máximo aqui. E depois acrescentou ao P-Scale. E assim a gente consegue manipular com os atributos e criar uma animação na geometria que está sendo copiada no grid. Agora ele fala do atributo @scale, que é diferente do P-Scale. P-Scale é um float
aqui altera uniformemente a geometria, e já o scale ele é um vetor que a gente consegue manipular isoladamente os eixos x, y e z. Aí aqui ele traz um tópico para relembrar como se trabalhar com vetores e como atribuir esses vetores. A gente consegue atribuir diretamente ao vetor no x, y e z. E também ele traz aqui que a gente consegue atribuir isoladamente já o eixo x, y e z. A gente não pode atribuir as variáveis diretamente. Essa notação só aceita dessa forma, que é os números diretamente. Para utilizar os parâmetros ali, as variáveis, a gente tem que utilizar a função set, e assim a gente não tem nenhum problema na hora de criar o código. Agora aqui no Scale, a ideia desse código é bem parecida com o que a gente fez, com a diferença que a gente vai conseguir manipular diretamente cada um dos eixos. Então, bora aqui para o Houdini testar esse código. Aqui ele fala que a ideia era para que a alteração fosse feita no eixo Y para cima e não no eixo Z, do jeito que a gente viu ali no Houdini. Para alterar essa modificação, a gente pode alterar a ordem dos valores ali no set. Então bora aplicar isso aqui. Agora nessa parte ele fala que isso na verdade ocorre por conta de como o Houdini lê os atributos. O Houdini assume o eixo superior da geometria está ao longo de Z, e se a segunda entrada, chamada de entrada de geometria template, tiver uma normal, ele apontará Z ao longo da normal. Basicamente ele está girando nossa geometria em 90 graus. Isso aqui pode ficar mais claro se a gente alterar a geometria do cubo para o pighead. Então bora só ver essa situação aqui. Então aqui com o pighead a gente fica mais claro que ele está girando a nossa geometria 90 graus aqui. E utilizando a normal da geometria como Z. Então ele está girando a nossa geometria aqui quando a gente faz a cópia. Para corrigir isso, a solução mais fácil é usar um transform. Essa é uma forma de ter essa correção da orientação da geometria. Outra coisa que ele fala é em relação à quantidade dos objetos copiados. Aqui com o pighead, a gente, se for aqui na informação, a gente está com 288 mil pontos, que é bastante pontos. E se a gente aumentar a quantidade de pontos a serem copiados, a tendência é que o Houdini fique cada vez mais pesado aqui. E existe uma forma da gente contornar isso dentro do Node Copy Points. Se a gente vier aqui e habilitar o Pack and Instance, a gente está transformando as nossas cópias em instâncias. Ou seja, se a gente ver agora aqui no Node Info, caiu para 100 pontos. Ou seja, se a gente ativa esse Pack and Instance, a gente ganha performance, e também para quando a gente está com geometrias um pouco mais complexas, facilita a nossa vida aqui e ganha mais desempenho. Agora voltando para os box, ele traz aqui no código acrescentando uma cor às cópias. Então bora aplicar esse código aqui.
E ele traz aqui um método diferente de atribuir o CHRAMP usando um cache vector. E quando a gente atribui o CHRAMP dentro do vector aqui, da função vector, ele assume que a gente quer utilizar o ramp do tipo color. Isso ajuda bastante quando a gente quer trabalhar com cores. Essa construção do código nos ajuda bastante nisso. E ele fala pra gente tentar utilizar o pack instance para ver o que acontece com as cores. Ele muda algumas coisas. Quando a gente já está no pack instance, ele muda a disposição dos pontos e também ele esconde as arestas, toda a geometria. A gente só fica com a forma geral dos objetos. Não sei se mudou em relação ao que ele escreveu aqui, porque ele falou que quando a gente aplica isso aqui, a tendência é ficar sem cor, e para a gente voltar a ver, a gente teria que dar um unpack ou mexer em algumas configurações, ou só remover o pack instance ali. Esse código foi mais para ele apresentar essa notação do CHRAMP dentro do vector, que a gente consegue criar um parâmetro de cor aqui e criar uma rampa de cor. E com isso a gente conclui aqui a parte do texto e vamos para os exercícios. Aí no exercício 1 ele quer que a gente crie um noise para dirigir as escalas dos shapes. Então bora testar aqui. Esse aqui é o exercício 1. Eu fiz basicamente a ideia bem parecida com o que ele passou ali, usando o seno, em vez de utilizar o min, o max ali, eu deixei, usei só o noise no final aqui. Eu fiz a mesma ideia lá de pegar a posição, multiplicar pela frequência e somar com o tempo, e esses valores eu joguei o noise e apliquei no PayScale, que é aquele aplica uniformemente para toda a geometria. No exercício 2, ele pede para a gente combinar o noise e o seno e a gente ter uma onda com um certo noise. Então bora lá.
Aqui eu fiz uma combinação das duas ideias. Eu fiz o fit, e nem a gente fez nos exemplos, estabelecendo o valor mínimo e máximo. E o valor que eu encontrei aqui eu multipliquei com noise. E com isso ele quebra o padrão. A gente tem ele mais uniforme aqui. E trazendo o noise, a gente quebra esse padrão. Ele ainda vai ter as ondas, mas ele vai estar quebrado. Ele foi quebrado pelo noise. No exercício 3 ele pergunta o que acontece se a gente afetar o atributo @n. Então bora lá ver. Adicionando o atributo @n e a gente aplicando os valores aqui, eu usei um set para a gente utilizar cada um dos valores que a gente criou aqui, e o que ele faz basicamente é alterar a orientação da geometria. Então com isso a gente consegue aqui diretamente mudar a rotação. Vou esconder momentaneamente o P-Scale aqui. Então a gente consegue rotacionar a nossa geometria se a gente quiser manipular ela diretamente aqui dentro. Então isso aqui é bem interessante. Agora o exercício 4. No exercício 4 ele fala que as caixas rotacionam um pouco e pede para a gente descobrir o porquê e como consertar. Antes, como eu tava fazendo, tava ele de modo estático, aí eu fiquei pensando o que exatamente ele queria. Aí o que eu pensei aqui é, como ele tava só pulsando num único sentido, eu decidi acrescentar o @time em cada um dos ângulos aqui, e com isso eu consegui fazer ele se mover um pouquinho no início. O exercício 5 ele pede pra gente criar as caixas, alterarem as escalas de modo sincronizado.
Aí ele fala que utilizou os eixos X e Y, alternando entre eles. E as únicas funções que ele usou a mais foi o frac e o trunc. E todo o resto do código foi o que a gente aprendeu aqui.
eu fiz aqui não foi a solução que eu gostaria, mas foi o que eu consegui chegar aqui. A ideia que eu fiz aqui foi, eu criei uma variável para cada um dos eixos, eu estabeleci os valores dele inicialmente, aí depois quando eu fui variando com o decorrer do tempo, então quando o valor chegasse a 24 frames, aí eu alterava aqui, alternando os valores x e o y. Aí eu só reduzi o número de tempo aqui e aí temos essa transição entre eles. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.